Pessoal, boa noite para vocês, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra em Atos, que fica depois do Evangelho de João. Nós vamos lá em Atos, então, no capítulo de número 8. Nós vamos falar a partir do verso 9. Atos, capítulo 8, a partir do verso 9. Ok? Vamos lá então. Atos capítulo 8, verso 9 diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor até o maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado poder divino. Aderiram a ele, porque havia muito os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizara a respeito do reino de Deus no nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados os milagres e os sinais e os grandes milagres praticados por ele. Amém? Vamos orar então? Nós vamos falar o capítulo todo e vamos ler aqui essa primeira parte. Vamos dividir em 3 partes, do verso 9 até o verso 40, e nós vamos então falar dessas 3 partes hoje, trazer 3 lições para nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nosso Deus, o nosso Salvador, nós rogamos a Ti uma vez mais a Sua misericórdia, o Seu perdão, a graça, para que esteja sobre nós, ó Deus, não só hoje, mas por todos os dias que ainda nos restam na terra. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos trazendo ânimo, nos ajudando a olhar pelos olhos da fé, tendo esperança, Senhor, porque por meio do Seu Espírito é que o nosso coração tem esperança. E que uma vez mais isso nos seja reforçado pelo Senhor. O Senhor abra os nossos olhos para que a nossa visão não seja limitada somente às coisas dessa vida. Ó Deus, que a nossa caminhada, a nossa jornada seja vivida com sabedoria, com discernimento espiritual, com conhecimento das Escrituras. Ó Deus, nos traz uma vez mais o ensino da Sua palavra e aplica a nós, ó Deus, algo que seja importante para que nós possamos levar para o nosso dia a dia. Cuida de cada um de nós, fortalece a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Só o Senhor tem controle sobre tudo. E nas Tuas mãos, ó Deus, nós nos colocamos pedindo ao Senhor: fala, Senhor, porque nós somos os Teus servos e queremos Te ouvir. Que o Espírito Santo fale por nós, fale ao nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pessoal, aqui Filipe tinha acabado. Filipe é um dos 7 diáconos que os apóstolos escolheram, que eles não tinham tempo de servir à mesa das viúvas, porque eles estavam sempre pregando e orando o dia inteiro. Eles escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, está no capítulo de número 6. E Filipe é um deles. Estevão é outro, que nós falamos no capítulo 7, que ele morreu apedrejado, inclusive Paulo estava lá, consentindo na morte dele. Filipe é outro desses 7 homens que tem essa função de servir, mas ele também é um pregador, porque pregar, falar de Deus, não é uma missão que é dada a algumas pessoas. Todo mundo tem essa missão. Quem é salvo por Cristo está debaixo do mandamento de falar do Evangelho. Jesus diz: ide por todo mundo e preguem o Evangelho. Isso é um mandamento universal, não é um mandamento, um chamado específico. Então, Filipe está nesse processo. Então, teve uma perseguição enorme. Quando Estevão morreu, apedrejado pelos religiosos, teve uma perseguição imensa em Jerusalém, que era o local onde a igreja estava reunida. E essa perseguição dispersou as pessoas, cada um
começou a correr para cidades vizinhas, cidades mais longes, e dessa forma, essa foi a maneira que Deus escolheu para que a palavra dele se espalhasse pelo mundo antigo, né? Naqueles dias. E Filipe, que então morava em Jerusalém, desceu para Samaria, uma cidade grande, uma metrópole muito grande, que fazia parte também da grande Israel, era a capital do Reino do Norte. E descendo lá, era uma cidade que não tinha sido ainda evangelizada, eles não conheciam a respeito do Reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Ele desce lá e começa a pregar a mensagem, e o texto diz que muitas pessoas vão então se convertendo a Jesus Cristo e vão sendo batizadas nas águas, né? Os pregadores, eles pregavam, os que iam aderindo à fé, eles eram batizados nas águas. E isso nós falamos, estou introduzindo, aí entra essa parte aqui, que o texto diz que lá em Samaria tinha um homem muito influente. Esse homem se chamava Simão, né? Ele era um homem que mexia com artes ocultas, ele era um mágico, não um mágico como a gente vê hoje em dia, que entretém as pessoas com truques. Ele era um mágico que mexia com forças ocultas, né, das trevas. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é, bom, se Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 8 que o ídolo não é coisa alguma, isso é, um ídolo. Alguém disse que acredita no Beelzebub. Paulo diz, o ídolo não existe. Isso é simplesmente uma criação da cabeça das pessoas. Então, se o próprio Paulo disse que nós não deveríamos temer os ídolos, os falsos deuses que as pessoas criam, da onde é que veio o poder a esse homem e a outros que a Bíblia cita, que mexiam com artes ocultas das trevas, né? Se os ídolos não existem, né, e essas pessoas mexem com essas artes mágicas, isso que elas expõem, no caso aqui o texto diz que ele fazia sinais. Inclusive, pessoas poderosas estavam envolvidas no governo, seguiam ele, tinham ele como um conselheiro, um homem na área espiritual para que ele pedisse ajuda. Então, da onde é que vinha esse poder? Era tudo mentira, era um homem que tinha uma grande persuasão e conseguia controlar o comportamento das pessoas porque ele tinha uma técnica avançada, de manipular massa ou de conhecer sobre neurolinguística e por meio das palavras conseguir persuadir, ou ele tinha algum poder oculto? A resposta é, ele tinha algum poder oculto. A Bíblia está deixando claro isso. Então ele não era um charlatão, ele era um homem que estava envolvido com coisas das trevas e ele tinha poder para fazer isso, né? Então fica essa lacuna. Se o ídolo não existe, né? Paulo mesmo falou, o ídolo não existe no sistema mesmo. Mas existem pessoas que têm poderes das trevas, quem é que dá esse poder, né? Bom, esse poder que pessoas, assim como nessa época tinham, tem gente que hoje em dia tem também. Tem porque quer, porque busca, porque invoca e acaba adquirindo. Então isso existe, tá? Assim como quando você vai olhar para as coisas de Deus, você pode ter certeza que a maioria das pessoas elas vão falar que tem algum tipo de poder de Deus, não tendo. Assim também é nessa parte do ocultismo. Muita gente também vai falar que tem, mas não tem. Mas não é porque muitos se enganam que não existe, né? Por exemplo, a gente vê hoje em dia nas igrejas que tem um monte de mentira. Não é porque esses caras mentem que não existe o poder de Deus. Existe sim. Da mesma forma, então, é no ocultismo. Tem um monte de gente que mente, falando que pode, não pode nada. Mas tem alguns lá que tem algum tipo de poder. Bom, esse poder eles adquirem, obviamente, de Satanás, que ele vai se travestir, né? Através da figura de algum tipo de Deus que eles vão invocar, de algum ídolo, como Paulo chama, né? Então, a Bíblia diz que Satanás ele se fantasia de anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Então, o diabo, ele sabe que não existem os ídolos, mas ele sabe que existem homens que colocam toda a sua fé e seu coração nesses ídolos. Ele, então, se fantasia de ídolo para trazer a essas pessoas, no caso que a gente está falando aqui de Simão, esse poder oculto que ele tinha, que era um poder mágico das trevas, né? Então é o diabo que oferece isso às pessoas, era o diabo que tinha oferecido isso aqui a Simão. Lembrando que a palavra de Deus condena esse tipo de prática, que é a invocação de poderes ocultos para
se obter algum tipo de grandeza, né, no meio dos homens. Existem pessoas que buscam os poderes das trevas simplesmente para obter algum tipo de influência, algum tipo de grandeza espiritual no meio dos seres humanos, né? Eles são chamados na Bíblia, por exemplo, de encantadores, né? Eles são pessoas que simplesmente eles querem esse tipo de evidência espiritual diante das pessoas, né? Já existem outros que vão buscar os poderes ocultos das trevas para terem outros tipos de influência, de proeminência, seja proeminência de poder político, poder social, em alguma área que o torne poderoso e que coloque-o acima de outros seres humanos. Então, essas coisas existem, tá? Elas existem. O texto de Atos, a gente está falando da era cristã da igreja, então muita gente vai dizer assim, a Bíblia, no Antigo Testamento, não vale nada para a gente falar da igreja. Então a gente está pegando um texto que tem a ver com a igreja nasce aqui no capítulo 2 de Atos, então nós estamos falando do mesmo período que a gente vive. Período da graça, depois que Jesus ressuscitou, depois que o Espírito Santo desceu na terra, depois que a igreja foi fundada por meio da pregação, começando com os 12 apóstolos, se estendendo por outros aí que creram no Senhor e tiveram esse poder do Espírito Santo. Então, depois do período da graça, ainda existe esse tipo de manifestação oculta, né? Que algumas pessoas buscam e elas recebem. Isaías capítulo 5, a Bíblia diz que Deus ele vai punir, né, essas pessoas que buscam esses poderes das trevas para obter qualquer tipo de benefício, seja para alcançar poder espiritual, seja para alcançar poder no meio dos homens, seja para alcançar qualquer tipo de coisa. A Bíblia diz que Deus vai punir. Apocalipse 22, no verso 15, a Bíblia diz que os feiticeiros não vão herdar o reino de Deus. Então, qualquer tipo de manipulação, né, do oculto para se adquirir algum tipo de poder que seja paranormal é pecado. Pecado. Né? Nós temos, né, um Deus, um Espírito e um mediador, que é o Senhor Jesus. Então, a nós, né, cabe nos voltar ao Senhor Deus, pedir a Ele que Ele nos dê o que Ele quer que venha dele, do Espírito dele. Por isso a Bíblia é bem clara que fala em Efésios que só existe um Deus, um Espírito, um só batismo, um só Senhor, uma só igreja. Nós somos um povo que tem uma fonte só. Só existe um cabeça para Jesus, a cabeça. Não pode haver uma diferença tão grande entre nós que temos a mesma fé, a ponto de nós parecermos ser pessoas distintas, que creem coisas diferentes. É óbvio que nós vamos poder ter diferentes entendimentos sobre algumas coisas, né? Isso é normal, tem algumas coisas secundárias dentro da fé, que algumas pessoas discordam, outras concordam, tudo bem. Mas esse ponto aqui é central, ninguém pode discordar sobre isso. Então, ninguém pode procurar poder espiritual e dizer que esse poder é de Deus, né, se isso não for dado pelo Espírito Santo, se não for o Espírito Santo quem der. Né? E tem outra coisa também, a Bíblia diz que Deus é quem distribui os dons dele, e todos os dons que Deus distribui para os seus filhos, que no caso são os cristãos salvos, né, perdoados dos seus pecados, Deus só dá esses dons para que eles possam se edificar mutuamente. Então, todo o poder espiritual que vem de Deus nunca é para o engrandecimento do ser humano. Sempre é para que o homem, né, no caso o homem, o ser humano, possa ser um agente, um canal para abençoar outros. Ok? Então, você vai ver no caso, por exemplo, de Simão aqui, que o poder oculto que ele tinha era um poder que dava a ele proeminência, evidência, era uma coisa que o destacava, não tinha nada a ver com beneficiar as pessoas, era algo para si. Né? Então, as coisas de Deus, elas sempre são dadas a nós para que, de alguma forma, mais pessoas sejam beneficiadas com isso. Nunca só nós. Né? Bom, dito essas coisas, então, o texto diz que Simão, esse Simão que não é Pedro, né? É outro Simão que vivia em Samaria, ele praticava magia, ele era conclamado no meio da cidade como sendo detentor do poder divino, e ele era chamado pelas pessoas de um grande Deus, e você não encontra nada dizendo que ele repreendia esse tipo de manifestação.
Isso, por exemplo, é diferente do comportamento dos apóstolos. Você vai perceber que um dia Paulo vai em Éfeso pregar e o pessoal começa a tentar idolatrar ele, dobrar os joelhos diante dele, Paulo. E na hora, ele vai repreender aquela prática, dizer, não, eu sou igual a vocês. Nós todos somos seres humanos, filhos do mesmo Deus. Quem crê nessa palavra sobre Jesus, todos nós temos o mesmo Espírito. De forma alguma, vocês não vão me adorar, vocês não podem fazer isso, é pecado se vocês fizerem isso. Então, Paulo, que foi um homem muito usado por Deus, e Deus usou ele para expulsar demônios, para curar paralíticos, para curar pessoas cegas, doenças incuráveis como a lepra, nunca aceitou adoração. Nós estamos diante de um homem aqui que ele era proclamado no meio da cidade como grande Deus. E o que tudo indica que era uma coisa que ele gostava. Porque essa é a grande diferença entre o poder que vem de Deus e esse poder que é oculto. Bom, esse poder que é oculto, ele pode vir sobre algumas pessoas que o invocam, né? Tudo bem. Todavia, Deus, que é o Senhor, ele tem controle sobre tudo, né? Então, assim como a gente vai ver aqui que houve uma batalha, e essa batalha foi entre Filipe, que era um homem que conhecia o Senhor Jesus, tinha o Espírito Santo e pregou a palavra de Deus, contra esse Simão, que praticava essas artes mágicas aqui, que tinha esse poder da fé. Houve um enfrentamento natural, e a gente vê que houve uma derrota também clara, né, desse homem aqui, porque a competição que existe entre Deus e o que é mal, o diabo, né, ela na verdade não pode ser chamada de competição, né, porque o Senhor Deus, ele criou tudo, né? A verdade é que o próprio Satanás, o acusador, ele foi criado por Deus, não com esse desígnio de acusar, mas ele intentou no seu coração ser maior do que Deus, e dessa forma ele perdeu então a sua posição original de estar diante do Senhor Deus. Então, Deus é criador de todas as coisas, não foi criado por ninguém, ele é absoluto, não existe nenhum tipo de mal que seja páreo ao Senhor. E aí alguém então pode perguntar, bom, se Deus é bom, criador de todas as coisas, como é que ele permite alguém, né, ter poderes ocultos para fazer mal a outras pessoas? É simples. O ser humano, ele está se entregando ao pecado a cada dia. Tem gente que diz assim, não, eu não mexo com coisas ocultas. Mas tem pessoas que se entregam ao pecado de forma demasiada. E a entrega ao pecado já é um tipo de pacto e acesso ao oculto. Sabe? Vou dar um exemplo. Quando a gente vê coisas aí, como pessoas que se entregam a práticas e vão e estabelecem relações sexuais em grupos, usam droga no momento, sabe? Entram nessa série de situações que são horrorosas diante do Senhor Deus, pecado, ali elas estão, certo? Pecando, abrindo um espaço na sua vida, na sua alma, na parte espiritual do seu ser, justamente para que algo que é maligno possa ter poder, então, de entrar sobre elas. Então, a verdade é que tem muita gente que tem medo de coisas ocultas, evita ao máximo esse tipo de coisa, mas não evita o pecado. E não entende que o pecado é justamente essa porta que se abre, a única porta que pode se abrir para levar um ser humano, né, a poder ser atingido por alguma coisa ruim. Né? A Bíblia diz assim, que aqueles que são de Deus, o maligno não os toca. 1 João capítulo 5, versículo 19. Né? Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não os toca. Então, se existem esses poderes ocultos, e se esses poderes ocultos se manifestam, tocam alguém, é porque essas pessoas, né, elas estão brincando com aquilo que Deus disse que não pode brincar, que no caso é pecado. Né? Porque o pecado é justamente o que Deus abomina. A vida de Jesus foi justamente para vencer o poder do pecado, para que hoje o ser humano, com o auxílio do Espírito Santo, não viva mais na prática desse pecado. Então nós estamos falando de um homem que chegou a ter o domínio de uma cidade. Ele era um líder, né? Mesmo que não seja um líder político, ele era um líder espiritual daquela cidade. Tanto é que ele que aconselhava os governantes. Isso só aconteceu porque toda aquela cidade estava cega, distante de Deus,
pessoas que não conheciam o Senhor que criou os céus e a terra, não conheciam o seu Filho Jesus que veio para o quê? Para perdoar pecado, para nos ligar a Deus. Então, quando não se tem esse conhecimento, o que se existe são pessoas más que invocam coisas ruins, dominando coisas grandes. É isso que está acontecendo no mundo. Você vai olhar no mundo inteiro, você vai ver pessoas ruins ligadas a coisas horríveis, que são o quê? Prefeitos de cidades enormes, de metrópoles gigantescas, né? Pessoas ligadas a coisas horríveis, né? Que são abomináveis diante de Deus, mas que são o quê? Presidentes de nações poderosas, governantes de distritos poderosíssimos, justamente por quê? Porque o povo tem negado a Deus quando não considera mais pecado o que Deus chama de pecado. Então, só para ter uma ideia, só para uma ilustração, lá em Paris mesmo, a pessoa que manda lá hoje em dia, o prefeito lá, que é uma pessoa também que é ligada ao islamismo, lá que foi eleito, é um cidadão que participa ativamente há mais de 10 anos já a grupos, né, que são ligados ao governo e que captam dinheiro do governo, né, e que são favoráveis à abertura da pedofilia como um tipo de amor natural que as pessoas têm que aceitar, porque o mundo está evoluindo. Então, um cidadão adulto amar uma criança de 8 anos, isso aí não pode ser chamado de crime, nem pedofilia, tem que ser uma coisa normal. Então, isso assusta muitas pessoas, mas hoje em dia, se você, por exemplo, entrar no Facebook, você vai perceber que existe uma série de comunidades, né, de pedófilos, de pessoas que pegam dinheiro do governo, que até aqui no Brasil tem um grupo aí poderoso, pessoas poderosas, influentes, que captam dinheiro do governo, né, e eles estão sempre, né, intercedendo diante, né, das pessoas que comandam o país, no caso os deputados, os senadores, para sempre irem se infiltrando e a coisa ficar cada vez mais normal. Então, perceba como isso vai acontecendo, né? Então, o mundo está dominado por isso. Por pessoas que cada vez mais vão acreditando que pedofilia não é pecado e nem crime, e que tem que ser uma coisa normalizada, porque o mundo está evoluindo, nós temos que aceitar o amor em todas as suas vertentes. É isso que vai acontecendo. Então, isso faz parte justamente desse poder oculto que vai descendo até a sociedade, né, por causa dos cidadãos que já não estão mais voltados para Deus. E então, quando alguém que é envolvido com essas coisas, né, com essas artes ocultas, começam a envolver isso no meio da sociedade, vai ganhando uma influência muito forte, porque não tem ninguém para bloquear, né? E o bloqueio seria justamente uma pessoa que crê no Senhor, que tem o Espírito Santo e que se posiciona da forma correta para não deixar isso disseminar. Então, a gente está vivendo um momento crítico, né? Mas isso, tudo que está acontecendo, que eu estou dando esse exemplo aqui, é para mostrar que esse tipo de situação já existia, né? 2000 anos atrás, na cidade de Samaria, uma cidade entregue, sem Deus, mas que ela foi resgatada. Por quê? Porque alguém, um homem chamado Filipe, cheio do Espírito Santo, começou a pregar o Evangelho e houve a transformação de uma cidade. Então aqui também a gente pode entender que a pregação da palavra de Deus, ela não tem um impacto só para desenvolver espiritualmente as pessoas, mas esse impacto que abre os olhos espirituais das pessoas e leva essas pessoas espiritualmente a se desenvolver, também é eficiente e poderoso para mudar a cidade, né, de uma forma social. Porque aqui nós estamos vendo pessoas que começaram o quê? A largar um tipo de ensinamento, largar um líder que os guiava, que no caso era esse homem, chamado Simão, para começar a seguir agora quem? Filipe, que falava sobre a palavra de Deus. Então houve uma mudança no rumo da cidade. Então, isso é possível de acontecer. O problema é que hoje em dia nós estamos vivendo um período tão horrível, né, que muita gente está se rendendo a todas essas coisas que estão vindo, que estão surgindo, com uma roupagem nova, mas com esse conteúdo que é ocultista, que é maligno, que não vem de Deus, que vem, na verdade, de uma força oculta, né? Bom, então tinha esse homem lá, ele era aclamado,
Filipe chegou lá, começou a evangelizar, falar do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo. As pessoas começaram a abraçar a fé, começaram a ser batizadas, inclusive Simão, que se arrependeu do pecado, confessou os pecados e foi batizado, e o texto diz que começou a seguir Filipe. Então, ele mesmo saiu daquela posição de que ele era o líder máximo para seguir Filipe, que era um homem que falava sobre o Senhor. E o texto diz que Filipe fazia muitos sinais e muitas maravilhas, né? E esse homem aqui também fazia antes. Só que as coisas de Deus, elas sempre são maiores. E aí eu preciso citar Agostinho, né? Agostinho, o Santo Agostinho, que viveu no século IV, século V, veja bem, ele disse o seguinte, que a verdade é que o mal em si, ele não existe. O mal é o bem pervertido, né? Quando você perverte o bem, isso é o mal, né? O mal não é algo que seja... O mal não é uma substância. Quando Deus, certo, permitiu que o mal existisse, ele não colocou o mal no mundo como uma substância, sabe? Você não pode dizer assim, o diabo é a substância do mal. Não, porque ele foi criado bom por Deus, né? Ele foi pervertido pela escolha dele, que ele teve, de ser contra Deus. Mas a substância do mal não existe, correto? Por quê? Porque o mal veio a existir com a perversão do que é bem. Deus é o espelho do que é certo. Aí veio alguém e tentou perverter isso. Então o mal veio a existir. Então aqui é o que existe. Os milagres que esse cara fazia eram simplesmente a perversão do que era correto, do que era bom. Lembra lá em Êxodo, quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo? Deus disse a ele, joga o cajado no chão que vai virar uma serpente. Ele jogou. O que os magos fizeram? Os magos também disseram, nós também fazemos isso. Os magos lá que invocavam forças ocultas, lá que trabalhavam para o faraó, jogou também cajado no chão, virou cobra também. Só que aí a serpente de Moisés, ela devorou as outras, né? Uma clara demonstração, Deus dizendo, né? Eu sou superior a qualquer outro tipo de manifestação que venha, né, do mundo espiritual. Então, qualquer manifestação espiritual que venha do nosso Deus, ela é maior do que uma manifestação oculta que venha das trevas. Assim foi também quando Moisés, né, foi lá e colocou o cajado no rio Nilo e virou sangue. Os magos falaram, a gente também faz isso. Pegaram a bacia lá, fizeram lá a feitiçaria deles lá e a água virou sangue, né? Eles conseguiram fazer isso num balde. Moisés fez isso porque Deus tinha dito ele fazer e foi o rio inteiro. Então, a grande diferença entre Deus e o mal, entre o sobrenatural de Deus e o sobrenatural do mal, é que o sobrenatural de Deus ele tem uma influência que é muito maior, né? É uma abrangência suprema, porque está escrito, Salmo 24, verso 1, Deus diz, a terra e tudo que está nela é meu, diz o Senhor. Deus disse, a terra é dele. Então é ele que tem esse poder sobrenatural para alterar as coisas, né? Qualquer outro tipo de interferência sobrenatural para alterar alguma coisa, né, é uma tentativa sorrateira. Vocês lembram do Salmo 91? Está falando lá sobre as pragas que tentam nos pegar, né? A mortandade que assola, a peste que voa no meio do dia, né? São todas manifestações sobrenaturais de formas como Satanás pode atingir as pessoas, né, durante a noite, né? Você vai ver lá que as 4 coisas que está falando, cada uma está englobando a parte do dia, madrugada, manhã, tarde e noite. Depois um dia a gente olha direitinho, lá você vai perceber que cada uma lá das coisas que está sendo citada por Davi lá são um tipo de ataque. Então, todos esses ataques que vêm do mal, mesmo que alguém esteja sendo usado, como esse homem era usado aqui, Simão, mesmo que alguém seja usado, isso vem de uma forma como interferência sem legitimidade, sem legalidade absoluta. Porque legalidade absoluta na terra material que a gente vive aqui, que a gente consegue tocar nossas vidas, só tem legalidade absoluta sobre isso aqui Deus. Tá? As outras coisas que tentam interferir aqui, elas tentam vir, né, do nada e tentam se apossar, mas elas não podem, porque elas não têm essa legalidade. Então, existe sim esse tipo de poder, mas esse tipo de poder ele não consegue se expandir nem se perpetuar
se o pecado for combatido, se a palavra de Deus for pregada, porque a palavra de Deus é luz, e a Bíblia diz que aonde a luz brilha, as trevas somem. Então, quando a gente começa a falar sobre uma coisa que é certa, tá? Ainda que 1000 pessoas estejam falando de uma coisa errada, o que é certo, ele tem, né, uma semente que é sólida. Não tem como ir contra isso. É que nem quando vai discutir com aqueles loucos lá que ficam sempre, né, defendendo para legalizar maconha, legalizar aborto, essas porcarias todas. Eles floreiam um discurso para ser o discurso mais normal do mundo. Aparece só uma pessoa que tem senso, que tenha coerência, né, para falar contra isso e mostrar como isso é loucura, né, ficar querendo ver essas coisas legalizadas e tudo mais, que todo aquele discurso floreado por muitos acadêmicos, por muitas pessoas estudiosas, cai por terra. Não precisa, então, florear muito. A verdade, ela se sustenta por si mesma, né? Ela não precisa de rebuscamento filosófico, rebuscamento acadêmico. A verdade se sustenta. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolhe os pequenos para confundir os sábios. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as coisas grandes e poderosas. Porque o que é verdadeiro vai se sustentar por si mesmo, ainda que não tenha pompa, ainda que não tenha requinte, ainda que não tenha status. É assim. Por isso que Deus escolhe pessoas que nada são, como esses homens aqui. Pedro, que era pescador, André, que era pescador, João, pescador, né? Mateus, que era coletor de impostos. Então, pessoas normais, mas que diante do poder do Espírito Santo, né, se tornam mais poderosos, não eles, mas o Espírito de Deus que está neles, do que esses homens que invocam o poder das trevas. Então, é inadmissível um cristão ter medo, ter mais medo do poder das trevas do que de Deus. A gente teria que ter medo de Deus, né? Porque o próprio Deus disse, não tenha medo do ladrão que rouba, porque o ladrão rouba, né, aquilo que a traça pode comer, a ferrugem vai destruir com os anos. Tenha medo daquele que pode pegar a sua alma e lançar ela no inferno. Deus está se referindo a Ele mesmo. Ele é o único que pode, no final da vida de alguém, lançar essa pessoa no inferno ou lançar ela na vida eterna, que é o paraíso. Então Deus tem todo o poder. Tirar dele esse poder absoluto é o pecado que nós cometemos muitas vezes, né? De nos dobrar diante de outras coisas. Então, voltando, né, esse homem, Simão, ele se dobrou diante de Deus, diante de Filipe, que pregava a palavra, porque as palavras de Filipe, elas tinham uma persuasão maior, porque a verdade se sustenta, e os milagres que estavam sobre Filipe, os milagres que eram feitos por Filipe, eram muito maiores do que os que eram feitos por eles, pelo simples fato de que Deus é maior do que qualquer tipo, né, de força oculta. Dessa forma, então, esse homem se converteu. Só que aí tem uma segunda parte, né? Quando ficaram sabendo lá em Jerusalém, os apóstolos, só os apóstolos que não mudaram de lá. Os 12 ficaram morando em Jerusalém. Teve perseguição, cada um foi para um canto. Ficaram sabendo que Samaria, que era uma metrópole gigante mesmo, muita gente, bem maior do que Jerusalém, por exemplo, quando eles ficaram sabendo que a cidade inteira estava se dobrando diante do Evangelho, se batizando por causa da mensagem pregada por Filipe, né, Pedro e João foram enviados para lá. Para o quê? Para orar pelas pessoas, para elas receberem o Espírito Santo. Então aqui também tem uma segunda parte, né? Uma pessoa que é convencida de que Deus, a sua palavra, é maior do que qualquer outro tipo de pensamento, ideologia, ideia, né? Qualquer coisa, como estava na vida desse homem aqui, Simão, essa pessoa ela não está completa, né? A não ser que ela tenha recebido o próprio Espírito de Deus dentro do seu coração. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quando essa palavra é usada, né, Deus não faz acepção de pessoa, o contexto é justamente esse. Deus não faz acepção de pessoa para dar o Espírito dele. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser quem for. Se converteu, arrependeu dos seus pecados, creu que Jesus é o caminho, qualquer um vai receber. Qualquer um. Porque o prazer de Deus é esse, é colocar sobre nós essa autenticação, esse poder sobrenatural que é o Espírito Santo, justamente para que nós tenhamos essa condição, então, de não mais aceitar essa influência que vem de outras coisas, como vinha aqui no caso de Simão, da magia negra, né?
Então, é dessa forma, né? Falando em miúdos, todo mundo está sendo influenciado por alguma coisa espiritual, porque o que comanda o mundo natural é o mundo espiritual. Então, todas essas coisas que a gente vê, né, elas têm uma origem. Ou essa origem é de Deus, ou essa origem é do mal. E quando essa origem é do mal, ela pode ter nomes diferentes, né? Tem pessoas que vão invocar o mal usando um nome, usando algum tipo de coisa. Com Deus é o Espírito de Deus, né? Deus é claro, ele não vai misturar as coisas. É óbvio que Satanás vai bagunçar tudo para interferir. Então, todo mundo que está vivo está sendo influenciado ou por Deus e pelo seu Espírito, que é essa força que move o mundo, ou pelo mal e por essas magias ocultas que são repassadas por pessoas que têm essa conexão mais próxima. Gente que talvez a gente não conheça, que essa pessoa faz, como ela invoca isso e tudo mais, mas isso acontece, né? Então, dessa forma. E aí, então, Pedro e João foram lá para orar pelas pessoas dessa cidade que tinham se rendido à palavra para serem batizados. Chegando lá, está do verso 14 ao verso 25, eu não vou ler para dar tempo. Verso 14 até o 25, está falando, Pedro e João desceram então até lá a cidade de Samaria, foram orar para que as pessoas então recebessem o batismo com o Espírito Santo no nome do Senhor Jesus. Então eles foram lá e impuseram a mão sobre a cabeça daquelas pessoas que tinham se convertido então ao Senhor Jesus Cristo, e elas foram recebendo o Espírito Santo. Foram recebendo esse mesmo poder que estava sobre a vida de Filipe. Por causa desse poder o povo tinha mudado. Dessa forma então, chegou a vez desse homem, do Simão, que tinha, né, se convertido, aceitado, né? E aí essa parte aqui eu vou ler, a partir do verso 18, diz assim: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos sobre as pessoas, era concedido o Espírito Santo. Então Simão ofereceu-lhes dinheiro, verso 19, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez que seja perdoado o intento do seu coração. Então, olha que coisa, gente. Esse homem aqui, ele estava querendo receber a força sobrenatural de Deus, agora não mais do mal, mas a motivação dele ainda era a mesma motivação que ele tinha quando ele procurava receber o poder do mal, que era simplesmente a autopromoção. Ele queria ter a capacidade de colocar a mão na cabeça das pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Pedro disse: seu coração não é reto, se arrependa, né? Pereça esse dinheiro seu ser jogado no inferno junto com você, se você não se arrepender, porque o dom de Deus não é assim que funciona, né? Então, isso aqui é muito importante só para a gente entender uma coisa. Olha como é que funciona, né, o reino de Deus, e olha como funciona o reino do mal. O reino de Deus, ele é alcançado pelas pessoas através do arrependimento, nunca para autopromoção, sempre para a glória de Deus, nunca para a glória dos homens. O reino do mal, né, quem oferece o poder para as pessoas, a gente sabe que é Satanás. Ele sempre vai se fantasiar de alguma coisa que não presta e vai dizer para as pessoas: se rende a mim, eu vou dar o que você quer, vou te fazer ser tudo, as pessoas vão se dobrar diante de você, você vai ser o melhor de todos. Tudo mentira. Foi isso que ele falou para Jesus. Quando Jesus estava orando lá, jejuando 40 dias no monte, né? Satanás apareceu lá e disse: dobra o seu joelho diante de mim, que eu te dou todos os reinos da terra. Jesus, ele já ia ganhar todos os reinos da terra quando ele, né, terminasse a missão dele, quando ele morresse na cruz, ressuscitasse, ali ele ia ganhar. Satanás disse: eu vou te dar, só que vai ser mais fácil, não vai precisar morrer, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, é só se dobrar que eu dou, você vai ser tudo. Então, olha a diferença, né? Jesus, ele alcança então o que Deus tinha dito que ele alcançaria,
que é o mundo inteiro ia se dobrar diante de Jesus. Toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus, né? Só que para isso ele teve que passar por todas aquelas provações, vencer o pecado, né? De fato, ter a trajetória que todo ser humano tem que ter, que é uma trajetória de lutas, né? E vitórias. No caso dele, nunca falhou, nunca pecou até o final. Aí vem Satanás e oferece um mundo enganoso da fantasia, não é? Não precisa nada disso, não tem dor, não tem sofrimento, é só dobrar o joelho que eu dou tudo. Isso existe, gente, existe. É óbvio que não é para qualquer um. Tem um monte de berrapado aí que tá doidinho, né? Para o diabo chegar e falar, dobra diante de mim que eu dou tudo. Aí não dá, ele sabe quem ele quer, né? E aí essas pessoas, quando se dobram diante dele, recebem alguma coisa, aí depois é cobrado um preço altíssimo delas. E esse preço é cobrado tanto, né, por essa entidade espiritual que eles venderam a vida, quanto de Deus, porque Deus é que é dono de tudo. Então Deus há de cobrar de todos os que vão transgredindo a ordem natural das coisas, né? Então isso é uma coisa séria. Então esse homem aqui, dou dinheiro para você, você me dá o dom, eu ponho a mão na cabeça das pessoas, as pessoas recebem o Espírito Santo. Pedro falou, você está enganado, não é assim. Então, perceba, sempre que alguém, sendo cristão, chega diante de Deus e ora, Senhor, me dá o seu poder para que eu seja poderoso, fez a oração, né? Fez uma oração dentro de um princípio que é do reino das trevas. Esse tipo de oração Deus não atende. Porque o plano de Deus não é nos dar alguma coisa para a gente ser. Né? O plano de Deus é que alguma coisa nos seja dado para que o nome dele seja glorificado. Né? Então, é por isso que a gente vê que o princípio do reino de Deus é a humildade. Né? E do reino das trevas é o orgulho. Então, Deus ele é bom, é pai, é abençoador, mas o coração tem que estar correto. Por isso que muitas coisas a gente não recebe na hora que a gente quer, porque Deus precisa trabalhar no nosso coração para a nossa motivação se acerta. E é dessa forma a gente poder, então, prosperar e avançar. Se a motivação for errada, a gente pode se tornar um demônio mesmo orando a Deus. Então, esse aqui é o ensinamento que a gente tem nessa segunda parte, mostrando que o homem, né, ele não queria mais o poder oculto, mas ele queria o poder de Deus de uma forma que era errada. Não era a forma que Deus dava poder. Então, isso não pode acontecer. Alguém pode dizer, eu quero Deus. Se a forma não for a forma de Deus, não vale. Com Deus tem que ser o Deus certo da forma certa. Não pode ser o Deus certo da forma errada, porque senão isso também é errado. É como, por exemplo, alguém dizer, o amor é uma coisa boa. Então eu vou amar crianças, igual os outros dizem lá, para querer apoiar a pedofilia, né? Não, o amor entre um adulto e uma criança é normal. É amor. O amor é algo muito nobre, é maior que tudo. Não é assim que funciona, né? Pelo contrário. É em nome das coisas boas que as maiores maldades são cometidas nesse mundo. Não é não? As pessoas usam amor, usam confiança, usam tudo que é nobre para o quê? Para perverter isso e fazer o que é horrível. Sempre vai ter uma coisa boa sendo distorcida para ser usada por mal. Então, dessa forma, Pedro repreendeu esse homem, disse a ele que estava errado, né, na forma como ele estava pedindo. Pedro disse que ele deveria se arrepender. Ele foi pedir, ore por mim, então, para que o meu coração mude. Verso 24. Esse Simão dirigiu essa palavra para Pedro, pedindo isso para ele. E o verso 25 diz, e eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém, evangelizando as aldeias dos samaritanos. Então, a obra de Deus e o que Deus fazia de sobrenatural foi o que prevaleceu. Então, isso é maravilhoso, né? Então, eu vou aproveitar para até dar um exemplo meu. Quando eu não conhecia o Senhor, eu tinha muito medo de tudo que era do mal. Tudo. Falando de alguma coisa de demônio, de alguém me atacar, de alguém fazer algum tipo de macumba, qualquer coisa, assim, medo. Medo mesmo, de tremer, de querer mudar a rota da minha vida porque alguém disse que tem alguma coisa do mal ali. Porque, assim, a maioria das pessoas elas são controladas pelo que elas não conhecem. Quando a gente conhece a Deus, não é que você vai conhecer o mal. A gente que comete esse erro, igual eu, né? Comecei a conhecer a Bíblia, queria estudar demais as religiões das pessoas que buscavam, né? Os demônios, essas coisas do tipo, para querer conhecer. E depois eu percebi que, na verdade,
você conhecendo Deus, você já conhece o que você precisa conhecer desse tipo de coisa. Justamente para você não ter medo e para você não atribuir um poder para esse tipo de coisa, para esse tipo de gente que eles não têm. Porque até quando nós atribuímos um poder para uma pessoa e esse poder essa pessoa não tem, se esse poder você está dando para essa pessoa, você está tirando de alguém. E de quem está tirando? De Deus, que controla tudo. Então passa muito por aí, né? Então, aí conhecendo o Senhor Deus, a gente vai aprender cada vez mais de Deus e vai percebendo que tem uma série de coisas que a gente não precisa ter medo, porque elas não vão nos tocar, né? Visto que quem tem o controle da nossa vida é o Espírito Santo, a nossa vida é guardada pelo Senhor Jesus Cristo, né? E não tem quem é do mal que faz qualquer outra coisa que não vai nos alcançar. Então isso começa, né? Esse medo vai abandonando o nosso coração. É como diz em 1 João 3, no verso 18, o medo supõe castigo. E quando nós temos medo, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Então, quanto mais nós conhecemos do amor de Deus, mais esse medo que nós temos do que é maligno vai sumindo, vai caindo por terra. Porque o grande amor de Deus, de fato, vai nos dar a segurança da proteção, né, contra esses tipos de coisas que são ruins. Então, o negócio não é negar que existe, tá? Porque eu vejo muita gente, não, isso não existe, é tudo mentira. Não, existe, sabe? Tem muita gente que invoca as coisas, é verdade. Só que o negócio, então, não é negar, é você dizer, eu sei que existe um mundo espiritual. Assim como essa gente tem esse poder, Deus tem o poder dele que é maior. O Senhor é quem me guarda, né? Então, se alguém diz a mim que a minha vida vai de mal a pior, né? Está jogando praga em mim, e essa pessoa acredita em alguma outra coisa, eu não acredito que essa praga vai pegar em mim, porque eu acredito na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que ele tem pensamento de paz ao meu respeito, e não de mal, para me dar o fim que ele deseja para mim. Jeremias 29, versículo 12, 13 está falando isso. Então, a gente de fato não precisa temer. Dessa forma, a palavra de Deus prosperou. A cidade ela foi abençoada por Deus, foi conduzida então por um caminho melhor, e ali eles voltaram para Jerusalém. A última parte, então, para a gente encerrar, falando de Filipe ainda, quando ele termina então esse trabalho dele, ele é guiado pelo anjo do Senhor. Ele é guiado pelo anjo do Senhor até um caminho que fica ali meio no deserto, mais ou menos ali onde é a faixa de Gaza. O texto está até falando sobre Gaza, né? Que fica entre Jerusalém e Gaza, está aí no verso 26. Filipe foi conduzido até lá, porque tinha um oficial, um alto oficial da Etiópia, que ele era um dos principais servos da rainha de Candace, né? Esse homem ele era um superintendente então da rainha, ele era um oficial de alto escalão da Etiópia. A Etiópia nessa época que era um país poderosíssimo, não tem nada a ver com a Etiópia miserável que existe hoje em dia, né? Era um país poderoso, era um país africano, né? Então as pessoas também nessa época aqui já eram, né? Dessa mesma forma que a gente sabe, são negras, né? Lá na Etiópia as pessoas elas são, a maioria, pelo menos. Ele estava passando de carruagem, estava cruzando aquela região, né, entre Gaza e Jerusalém, indo em direção à Etiópia. Ele estava dentro de uma carruagem, um carro muito importante, e ele estava lendo as Escrituras. Lembrando, naquela época não existia Bíblia, né, gente? Não existia nem impressão. Todavia existiam muitos rolos, papiros de textos bíblicos. E esse homem aqui, esse oficial, ele estava com o rolo, o papiro do livro de Isaías todinho, dos 66 capítulos, ele estava lendo, né? Ele era um etíope, um oficial alto, lendo. O Espírito de Deus falou a Filipe, olha, segue nessa carruagem, quem está lá é um homem importante lá da Etiópia, ele está lendo o texto e ele não está entendendo, e é você que vai explicar o texto para ele. Isso tudo foi Deus que disse a Filipe, né, por meio de um anjo que Deus enviou, e Filipe foi e acompanhou a carruagem, viu que o homem estava lendo, correndo junto com a carruagem lá, puxada por animais, né? Ele foi e perguntou para o rapaz, o senhor está entendendo o que lê? Aí ele vai e responde a Filipe, como é que eu vou entender se ninguém me explique? Aí Filipe vai e pede a permissão, posso então explicar? Aí ele vai então e dá permissão para Filipe entrar dentro da carruagem,
Filipe então senta com ele e a pergunta que ele faz é: o profeta está falando sobre ele mesmo ou está falando sobre outra pessoa? Me explique, porque ele está lendo as palavras de Isaías lá, né? E ele está lendo exatamente o capítulo 53, que está falando sobre a morte de Jesus. E aí está sendo citado no texto, olha, no verso 32, olha a parte que ele estava lendo. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, Jesus, mudo, calado, manso, sem fazer nada, levado ao matadouro para ser crucificado, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Lembre-se que Isaías tinha escrevido muito antes de Jesus, né, vir na terra. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Estavam lendo então essa parte lá, e aí Filipe então começou a falar para eles sobre Jesus. Ó, aqui Isaías está escrevendo sobre Jesus. Jesus, ele nasceu então em Belém. Ele nasceu de uma família pobre, né? Ele nasceu dentro de um estábulo. Ele teve muitos irmãos, cuidou da sua mãe, com 30 anos começa a pregar. Então ele conta a história, né, da mensagem de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Fala de toda a injustiça que Jesus passou, né? Conta que todo mundo pensou que Jesus ali tinha perdido quando ele foi crucificado, e que ele foi torturado, crucificado, e que ele tinha dito que ia ressuscitar. Passou 3 dias, ele ressuscitou, né? Inclusive os soldados romanos que estavam guardando o túmulo dele, todos estavam lá, ficaram boquiabertos, porque os anjos de Deus apareceram lá e eles ficaram apavorados com aquilo. O Senhor Jesus saiu então lá do túmulo. Ele contou toda essa história aqui para esse rapaz. E olha só, verso 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, ele anunciou Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando até um certo lugar onde havia água, um riacho, alguma coisa do tipo, o eunuco, né? Por que eunuco? Quem trabalhava com a rainha nessa época tinha que ser eunuco, né? Para não ter perigo de um doido desse estuprar a rainha. Então ele era um alto oficial da Etiópia que era eunuco. Então o texto retrata ele como eunuco. O eunuco chegou lá na beira lá da água e perguntou: o que me impede de ser batizado? Já conheci, então, já tive um entendimento sobre o texto, e é sobre esse Deus que eu estou procurando e que eu creio. O que me impede? Filipe falou: nada. Eles desceram então da carruagem no meio do caminho, e Filipe foi e batizou ele nas águas, né? Ele foi batizado nas águas ali, e ali aconteceu um milagre, que é a única vez que é citado esse tipo de milagre nas Escrituras. Na hora que Filipe levantou da água com ele, Filipe foi teletransportado para outro lugar, para uma região chamada Azoto. Está escrito aqui na Bíblia. O Espírito de Deus levou Filipe para outro lugar, e o eunuco saiu da água, voltou para a carruagem e se dirigiu para a Etiópia, e Filipe foi continuar a missão dele. E aqui, dessa forma, esse homem foi importante. Por quê? Porque nós vamos começar a ler depois no capítulo 10, que vai falar sobre, né, o tamanho do cristianismo na Etiópia. Então, através desse oficial aqui, que foi evangelizado, Deus indicou ele. Depois, alguns anos depois, quando vai falar sobre a Etiópia, o cristianismo já era a religião da Etiópia. Por quê? Porque a palavra de Deus foi pregada ali. E a pregação da palavra de Deus não é só uma doutrina, é uma doutrina com poder resposta. Porque o próprio Deus, né, ele faz o poder dele acontecer com a exposição da palavra de Deus. Então, dessa forma, a Etiópia, então, ela foi evangelizada, ela se converteu. E nós vamos encerrar aqui com esse princípio aqui, que é um homem buscando a Deus sem entender as Escrituras. Quando essas Escrituras foram mostradas para ele, quando alguém explicou isso a ele, os olhos dele se abriram e ele entendeu quem era o Senhor Deus. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não entende a palavra, né? É isso que aconteceu com os discípulos. Eles liam as Escrituras do Antigo, né, Testamento, não existia o Novo ainda, óbvio. Eles não entendiam. E um dia Jesus foi lá e soprou neles e disse: entenda, a partir de hoje, seja aberto o entendimento de vocês para as Escrituras. E ali eles começaram a entender as Escrituras. E a partir daquele momento ali, a vida desses caras foram totalmente diferentes. E eles foram esses homens aqui que botaram fogo no mundo. O mundo todo mudou a partir desses textos aqui que nós estamos lendo. A gente sabe da importância que o cristianismo tem com o mundo inteiro, né? Começou aqui,
começou com uma meia dúzia de pessoas, eles não eram institucionalmente bem organizados, eles não tinham respaldo legal, nada. Eles botaram fogo no mundo porque o que estava neles era sobrenatural. Então, para nós o que vai ficar é isso. Se nós tivermos o Espírito de Deus dentro de nós, o que Deus pode fazer por nosso intermédio é maior do que qualquer coisa ruim que você já viu alguém fazer. Pense em algo ruim que alguém faz, ou que é influenciado por alguma coisa que não presta. Né? E se incomoda demais a gente quando a gente vê alguma coisa que não presta e alguém está fazendo. Pense no que é ruim. Pois é, nós, com o Espírito de Deus, nós podemos fazer ainda mais, só que voltar para o lado bom, óbvio, né? Porque o Espírito de Deus é vivo, gente. Né? Deus existe, a nossa fé não é só uma doutrina ideológica, a gente não está falando isso aqui só para defender a família, a gente está falando isso aqui porque isso aqui é o poder de Deus. O poder de Deus que o quê? Que realmente transforma as pessoas, muda a história completa. Então, a nossa oração agora, que nós vamos orar, é essa. Sim. Esse caso de Filipe é dentro da teologia, a teofania. Você fala. Dele ser mudado. Não, assim, a teofania é mais quando Deus aparece na forma de um anjo. Sabe? Tipo lá em Sansão, quando o anjo apareceu para o pai dele, que era diretor. Teofania é Deus aparecendo, mas parece que é um anjo. Né? Entende? Aqui mais é mesmo, ele foi teletransportado. Esse é o único caso parecido foi Elias, que um dia lá também, ele correndo atrás de uma carruagem, ele adquiriu uma velocidade tamanha que ele andou uma quantidade enorme de quilômetros em pouquíssimos minutos. O texto diz que o Senhor Deus deu a ele uma velocidade sobre-humana. Aqui não é nem velocidade, realmente foi teletransportado. Isso. Então, o nosso Deus é muito grande. A primeira parte, então, que nós falamos foi esse embate do mago com Filipe, né? O mago se rendeu a Deus. A segunda parte foi Pedro e João orando pelas pessoas para elas receberem o Espírito Santo, não é o batismo na água, é o Espírito Santo dentro do coração. E a terceira parte é Filipe, então, explicando a palavra para esse homem aqui. E depois disso, né, ele é totalmente mudado e ele é um canal importante de mudança para o país dele lá, que é a Etiópia. Né? Então vamos orar a Deus, que Deus possa nos ajudar. A gente não sabe até onde a gente pode ir, mas o Senhor Deus, que Ele possa poder nos usar para fazer coisas grandes, né? E Ele sabe que coisas são essas, que seja para a glória dEle, mas que a gente possa ser um canal, então, do bem, porque tem muito canal do mal aí já, né? Então que o Senhor nos use pelo seu Espírito, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nós queremos orar nessa noite, ó Deus, em cima da sua palavra, dizendo ao Senhor que nós reconhecemos que o mundo espiritual existe. Tanto, ó Deus, o Senhor, que é poderoso, Criador de todas as coisas e comandante de tudo, como assim existe também, ó Deus, as interferências espirituais do mal. Nós não estamos aqui para tentar negar que o mal existe. Ó Deus, pelo contrário, nós queremos combater a existência do mal por meio do poder do Senhor, do seu Espírito. A nossa oração, ó Deus, glorifica o seu nome em nós. Ó Deus, que tudo que for necessário que nós tenhamos no nosso coração, na nossa alma, para que assim, ó Deus, nós possamos estar protegidos do mal e também falando da sua mensagem para que aqueles que estão cegos, obscurecidos, debaixo de tantas influências nebulosas, sem saberem, ó Deus, nós rogamos a Ti que a nossa vida possa ser um canal, ó Deus, que possa esclarecer algumas pessoas, que a nossa vida possa, ó Deus, promover luz. A Sua palavra diz que nós somos luz desse mundo por meio de Jesus. E quando o Senhor acende uma luz, o Senhor não põe ela debaixo de uma mesa, nem debaixo de uma cama, mas a luz é colocada no lugar apropriado para iluminar o ambiente. Usa-nos, ó Deus, para a Sua glória. Ó Deus, nós não queremos que o Senhor nos dê algo para que nós nos achemos ou para que em nós haja algum motivo de glória própria. Não. Tem misericórdia de nós, corrige o nosso coração para que nós não percamos
ficamos mais tempo buscando o Deus certo da forma errada. Ó Deus, tem misericórdia de nós. O Seu Espírito é santo e é poderoso. Ó Deus, que uma vez mais o Senhor deixe claro nas nossas vidas e nas vidas das pessoas à nossa volta, que o Senhor é quem tem todo o poder. Ai de quem luta contra o Senhor. A Sua palavra diz, se Deus não tiver decretado, nada acontece. Lamentações 3:23. A Sua palavra diz que quando alguma coisa cai na Sua mão, ninguém pode impedir o Senhor de agir. Isaías 43, verso 13. Ó Deus, a Sua palavra diz que se alguém é contra o Senhor, ó Deus, na verdade está lutando contra alguém que é invencível. Ai de nós de lutar contra o Senhor. Se nós lutarmos contra Ti, nós não vamos passar de cacos entre cacos, é o que diz a Sua palavra. A nossa oração é, Senhor, nos ilumine e nos dá o entendimento da Sua palavra. Nos usa, Pai, para falar a Sua palavra de forma simples. Nós não precisamos ser rebuscados, porque a verdade ela se sustenta diante de tantas mentiras que são construídas. As mentiras elas são forjadas como num castelo de cartas. É algo que parece bonito, mas não suporta a pressão de um vento, não suporta um toque sem desmoronar. Ó Deus, a Sua verdade não. A Sua verdade é sólida, por isso a Sua palavra diz: aquele que escuta a palavra de Deus e pratica ela, é como alguém que está construindo a sua casa na rocha. O vento vem, a tempestade chega, os terremotos batem, mas a casa não cai, porque o alicerce dela é forte. Ó Deus, seguir o Senhor é assim, é ter a certeza de que a estrutura da nossa vida não é de vidro, que o nosso telhado não é de vidro. Pelo contrário, a nossa história será forte, porque quem sustenta ela não é a nossa força, não são os nossos méritos. As nossas coisas, elas acabam, elas passam. Ó Deus, as Tuas coisas são eternas. Ó Deus, dai-nos o privilégio de viver perto de Ti, a tal ponto de que quando alguma coisa ruim cruzar o nosso caminho, assim como uma coisa ruim cruzou o caminho de Filipe, era um homem que invocava poderes das trevas. Aquele homem, ele foi convencido de que o caminho que ele seguia era ruim. Ah, Senhor, quantas vezes nós nos amedrontamos diante de algumas coisas ruins. Nós sabemos, ó Deus, que nós não devemos querer lutar para provar quem é maior. Não é esse o interesse. Filipe, hora nenhuma, ele batalhou contra esse homem. Ele simplesmente estava expondo a respeito do caminho do Senhor Jesus. E de forma automática, aquelas trevas foram dissipadas, porque o Seu poder, Deus, é incomparável. Não há quem possa se levantar contra o Senhor e continuar de pé. Nós temos o exemplo de Paulo, que outro homem que buscava poderes das trevas veio diante dele e blasfemou contra Deus. E Paulo disse: Tu és inimigo de Deus, inimigo de tudo que é bom, por isso o Senhor te cegará agora, para que você fique em trevas da mesma forma como você tem vivido. Aquela hora, aquele homem, ele foi tomado na sua visão humana de cegueira, que teve que cair prostrado diante de Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor dá a palavra e ela se cumpre. Só o Senhor não falha. Só o Senhor é verdadeiro. Não existe um caminho intermediário. Ou é Deus ou é o mal. Ou é o Espírito Santo ou são os espíritos maus. Ah, Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos, ó Deus, sempre estar contigo. Para que a nossa vida, Senhor Deus, esteja guardada e para que nós possamos ver aquilo que é mal sendo dissipado pelo poder da Sua verdade, pelo poder da Sua palavra. Assim como a Sua palavra foi poderosa para transformar o mundo nessa época, eu sei que o Senhor ainda é o mesmo e tem o mesmo poder. Está escrito: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se muita coisa não acontece hoje em dia, é porque infelizmente os seres humanos têm se rendido ao que é mal. Os seres humanos têm se vendido a coisas ruins. Tem compaixão de nós. Guarda a nossa alma, Senhor. Guarda a nossa alma desse cativeiro que é o pecado, a sua imundícia e os desdobramentos modernos dele. Ó Deus, nós queremos de fato viver o que é sobrenatural do Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Que o Senhor, ó Deus, se revele de forma mais intensa e verdadeira a nós.
para que nós, ó Deus, possamos ter a nossa fé acrescentada. Sua palavra diz que de glória em glória, de fé em fé, nós vamos crescendo. Ó Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta sobre nós, ó Deus, o peso da sua glória, para que nós não tenhamos nenhum tipo de dúvida, nem sombra de variação de coisa alguma, de que o Senhor tem todo o poder, de que o Senhor é grande o suficiente para cuidar de qualquer coisa. Essa é a nossa oração, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor possa nos sustentar e nos ajudar a crescer em fé. Não nos deixe ficar estagnados, porque nós queremos mais do Senhor. Dai-nos mais de Ti, ó Deus. Dai-nos mais do Senhor. Nós queremos diminuir em nós mesmos para que o Senhor cresça em nós. Muito obrigado. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Seu Filho, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Vamos terminar então. E ora essa semana. Ora essa semana a Deus pedindo que Ele dê mais dele para você. Pessoalmente, peça mais de Deus. Senhor, eu quero ter do Senhor uma quantidade suficiente para que não tenha nenhum tipo de dúvida no meu coração que o Senhor é muito grande. Que essa seja a nossa oração. Nós vamos